O livro das tábuas de esmeralda de Toto, o Atlante. Parte I, a voz do Eterno. Eu, Toto, o Atlante, guardião dos mistérios, servo da luz que brilha através dos tempos, elevo minha voz para os filhos dos homens, para que ouçam e compreendam as palavras que vieram das profundezas da eternidade. Muitos foram os ciclos de nascimento e de morte que vivi, e muitos os reinos em que andei. Das sombras dos mundos inferiores às alturas dos céus, testemunhei a marcha eterna da alma. Nos dias de Atlântida, quando o sol do Espírito iluminava as cidades de cristal, fui iniciado nos segredos da luz. Ali, sob a guia dos mestres da chama, aprendi o poder que dorme no coração do homem e desperta quando a mente se eleva à sabedoria. Em templos de silêncio, nas câmaras da iniciação, as chamas sagradas ardiam sem cessar. Os que buscavam a verdade se purificavam diante delas, pois somente o puro poderia suportar a presença da luz viva. Ali aprendi que o homem é mais que carne e osso. Ele é a centelha do fogo divino, viajante entre mundos, moldado pela vontade e pelo pensamento. E quando a Atlântida mergulhou nas ondas, levando consigo seus templos e reinos de esplendor, recebi das mãos do Mestre da Luz as tábuas de esmeralda, nas quais foram gravados os segredos da vida. Por ordem do Senhor dos Deuses, desci ao Egito, terra dos antigos mistérios, e ali ocultei as tábuas sob o altar do templo sagrado, onde dormiriam até o tempo em que os homens estivessem prontos para ouvir. Muitos são os véus que cobrem a sabedoria, pois o poder que concede vida também pode destruir. Aquele que busca deve ser puro de coração e firme em propósito, pois a luz rejeita o fraco e o egoísta. Escutai, ó filhos da terra, vós que desejais conhecer os segredos do além. Aquele que se eleva pela sabedoria renasce no espírito. Aquele que desperta da ignorância ascende aos reinos da eternidade. Em cada homem há uma chave que abre as portas do mistério. Essa chave é a harmonia entre mente e alma, o equilíbrio entre o interior e o exterior. Quando a luz interior brilha mais forte que as sombras do mundo, o homem torna-se uno com a verdade. Aqueles que aprenderem a dominar o medo e o desejo, conquistarão o domínio sobre a matéria e verão o invisível. Pois tudo é mente, e a mente é o poder criador que modela o universo. Aquele que conhece o uno, conhece o todo, e aquele que conhece o todo, repousa no uno. No silêncio profundo, onde o tempo não existe, ali habita o mistério. De lá emanam as leis que regem os mundos visíveis e invisíveis. E assim como o Sol sustenta os planetas, o Espírito sustenta toda forma de vida. O homem que busca o divino deve voltar-se para dentro, pois o templo da verdade está no próprio coração. Ouvi minhas palavras e guardai-as, pois elas são sementes da luz. Quando o momento chegar, o véu será levantado, e aquele que tiver olhos para ver compreenderá o segredo das esmeraldas eternas. No princípio era o som, e o som era a luz. Da luz nasceu o pensamento, e do pensamento, a forma. Assim todas as coisas vieram a ser, e assim todas retornarão à origem. Eu, Toto, guardei as chaves da sabedoria que transcende a morte. Pois não há morte, há apenas mudança. A alma viaja através das eras, revestindo-se de formas, até que retorne ao seio da luz. O homem teme o fim porque ignora o princípio, mas aquele que contempla o ciclo entende que o fim e o início são um só. Buscai dentro de vós a chama eterna, pois ela é o reflexo da luz universal. Aquele que acende sua lâmpada interior jamais caminhará nas trevas. Aquele que desperta para a verdade se torna mestre de si e servo do todo. Assim falo, Toto, o Atlante, mestre da sabedoria, guardião da chama. Para que as gerações vindouras lembrem que o homem é espírito, e o espírito é eterno. Parte 2. As leis da luz e da sombra. Escutai, filhos do amanhecer, vós que procurais compreender as leis do alto e do baixo. Tudo o que é, nasce do um, e a um retorna. Na luz repousa o princípio da sabedoria, na sombra dorme o mistério do renascimento. Ambas são faces da mesma essência, pois sem trevas não há brilho, e sem noite não há amanhecer. Aquele que conhece a lei da dualidade compreende o equilíbrio do universo. Em cada ação há um oposto, em cada pensamento, um reflexo. O que é elevado contém o que é baixo, e o que é baixo reflete o que é elevado. Assim foi estabelecida a harmonia das esferas, e assim se move o poder eterno. O homem, sendo reflexo do todo,
carrega em si o mesmo poder. Mas muitos dormem, ignorando o fogo que arde silencioso em seu interior. Aquele que desperta para a luz conhece sua verdadeira natureza e vê que nada está separado. Tudo vibra, e a vibração é a respiração da criação. Nos reinos invisíveis, forças movem-se em eterna dança. A luz desce, a sombra sobe, e entre ambas o espírito encontra o caminho da ascensão. Pois o homem deve aprender a caminhar no meio, onde a balança se equilibra e a mente repousa no silêncio. Somente ali pode ouvir o som da vida, a voz que fala sem palavras. Conhece, ó buscador, que nada pode existir sem causa. Todo efeito tem sua semente, e toda semente gera seu fruto no tempo devido. Aquele que planta sabedoria colherá paz, aquele que semeia engano colherá confusão. Pois as leis do alto são justas e não conhecem esquecimento. A alma que busca dominar os outros cairá sob o peso da própria vontade. Mas aquele que domina a si mesmo é maior que o Rei dos Reinos. O verdadeiro poder é o domínio da mente sobre a matéria. E a verdadeira liberdade é a libertação do desejo. Quando a mente se purifica, o corpo torna-se luz. O homem de coração puro vê além do véu da aparência e contempla o invisível. Ele compreende que o tempo é ilusão, e o espaço, uma sombra da eternidade. Pois no centro de tudo habita o Espírito, imóvel, eterno e silencioso. Na antiga Atlântida, os mestres da luz guardavam as chamas da sabedoria. Cada um era um sol vivo, irradiando conhecimento e poder. Aqueles que se aproximavam com intenção pura eram instruídos nas leis eternas. Mas os que buscavam poder por orgulho foram consumidos pelo fogo do próprio desejo. Assim pereceu a Atlântida, não pela fúria dos deuses, mas pela cegueira dos homens. Entende, ó filho da terra, que a luz jamais destrói. O que se destrói é o que se opõe a ela, pois a sombra não pode resistir à presença do sol. Quando a mente se alinha com a verdade, o universo responde em harmonia. Quando a alma se desvia da luz, o caos desperta para corrigi-la. Em cada vida há lições que conduzem à ascensão. Cada dor é uma chama que purifica, cada perda um portal de sabedoria. Nada é por acaso, pois o acaso é apenas o nome que os homens dão ao que não compreendem. Aquele que desperta vê o fio dourado que une todos os acontecimentos, e percebe que o destino é apenas a lei colhendo o que a vontade semeou. Sabei, pois, que o caminho da luz é estreito, mas conduz à imortalidade. Aquele que o percorre com fé e constância se torna a estrela no firmamento eterno. Mas o que se perde nas sombras voltará a caminhar, até que aprenda a lição da luz. No coração do homem está escrita a mesma lei que governa os céus. O que ele pensa, cria. O que ele sente, atrai. O que ele crê, manifesta. Por isso, purificai vossos pensamentos, santificai vossos sentimentos e guardai a fé como escudo. Pois aquele que conhece a si mesmo conhece o universo, e aquele que conhece o universo conhece o divino. Assim falo, Tótto, o Atlante, servo da luz que jamais se apaga. Minhas palavras são ecos da eternidade, para que os que buscam a verdade se recordem de quem são. Quando o sol da sabedoria nascer em vossos corações, então sabereis que o tempo da escuridão terminou. E a luz do Eterno voltará a brilhar sobre a face da terra. Parte 3. O caminho da ascensão e o portal da eternidade. Escutai, ó filhos da terra, as palavras que vêm dos reinos sutis, onde habita a sabedoria que não morre. Pois eu, Tótto, que atravessei os véus da morte e do renascimento, trago o conhecimento das sendas ocultas pelas quais a alma ascende à luz. Há um caminho que conduz das sombras à claridade. Não é feito de pedras nem de estradas, mas de estados da consciência. Aquele que o trilha deve primeiro purificar o coração, libertar a mente e despertar o espírito. Somente o puro pode atravessar o portal da eternidade, onde o tempo cessa e a vida se renova em esplendor. O caminho começa no silêncio interior. Ali, onde a voz do mundo não penetra, ouve-se o chamado do espírito. O homem que aprende a ouvir o som sem som descobre a chave da ascensão. Pois o segredo da elevação está na harmonia entre a vontade e o amor. Muitos buscam os céus nas alturas, mas os portais estão dentro de si. O corpo é o templo e a mente é o altar. A alma é a oferenda e o espírito é o fogo sagrado que consome toda ilusão. Aquele que domina a si mesmo desperta o poder dos antigos e torna-se senhor do espaço e do tempo.
Não te deixes prender pelos laços da matéria, pois ela é apenas a sombra do real. Os sentidos enganam, o desejo ilude, o medo aprisiona. Somente aquele que vê com os olhos do espírito pode perceber a verdade por trás das formas. Quando o homem abandona o apego ao que perece, ele se ergue acima das ondas da mudança. Nas profundezas do ser há 7 câmaras de poder, 7 portais de luz que conduzem à eternidade. Em cada uma dorme uma chama, aguardando o toque da consciência desperta. Quando o homem eleva sua vibração, essas chamas se acendem uma a uma, e o corpo torna-se templo vivo, irradiando o brilho das estrelas. Aquele que domina a energia interior pode atravessar os mundos sem deixar o corpo. Pode mover-se pela vontade, ver através do véu e falar com os guardiões da luz. Pois o homem é um microcosmo do universo, e dentro dele repousa a mesma força que move as galáxias. Mas cuidado, ó buscador, com a soberba da mente. O conhecimento sem humildade é fogo que consome, e a sabedoria sem amor é espada que fere. Aquele que busca poder deve primeiro aprender o serviço. Somente o servo da luz pode empunhar o cetro da criação. No caminho da ascensão há provações e véus, pois cada degrau exige renúncia. O que era precioso na terra torna-se poeira diante do esplendor do espírito. Aquele que busca a verdade deve entregar tudo, o orgulho, o medo, o desejo e até o próprio nome. Somente o que nada possui pode entrar no reino da eternidade. Sabei que cada alma é uma estrela caída, destinada a retornar à morada do Sol. E o Sol é o Espírito Supremo, de onde tudo procede e para onde tudo volta. Quando a alma se liberta do ciclo das formas, torna-se luz consciente e se une ao todo. Este é o verdadeiro renascimento, o mistério da imortalidade. Aquele que atingiu a ascensão não conhece mais a morte. Seu corpo pode desaparecer aos olhos do mundo, mas sua essência permanece viva no éter da eternidade. Ele se torna guardião dos portais e instrutor dos que ainda caminham nas sombras. Pois aquele que alcançou a luz deve estender a mão aos que ainda dormem. E assim cumprir a lei do amor que une todos os seres. Escutai, ó filhos da manhã, e gravai em vossos corações as palavras que vos deixo. Não há força que possa deter aquele que caminha com fé e pureza. Nem as trevas mais densas resistem à chama da alma desperta. Aquele que permanece firme no amor e na verdade será sustentado pela própria luz. No dia em que o homem compreender que é espírito, e não corpo, o ciclo será cumprido. As estrelas cantarão em harmonia e o véu da separação cairá. A terra se tornará templo de sabedoria e a humanidade lembrará sua origem divina. Então, as tábuas de esmeralda brilharão novamente sob o sol do novo amanhecer. Assim falo, Tótl, o Atlante, filho da luz e guardião dos segredos eternos. Minhas palavras são espelhos da verdade, destinadas àqueles que têm ouvidos para ouvir e corações para compreender. Guardai-as, ó buscadores, e que a chama eterna vos guie através das eras. Parte 4. O mistério da alma e o poder da palavra viva. Escutai novamente, filhos da eternidade, vós que buscais penetrar o véu dos mistérios. Pois em verdade vos digo, a alma do homem é a chama do fogo divino, centelha desprendida do sol espiritual, viajante dos mundos e guardiã da vida. Desde o princípio, quando o som primordial vibrou no abismo e a luz despertou a substância adormecida, a alma foi gerada como reflexo da consciência suprema. E desde então caminha, vestindo formas de corpos, experimentando as sombras para reencontrar a própria claridade. A alma é o templo onde habita o Eterno. Nada pode profaná-la, pois ela é feita da mesma essência do Criador. Pode o corpo corromper-se e a mente se perder, mas a alma permanece imaculada, aguardando o instante da recordação. Quando o homem se volta para dentro e contempla o silêncio onde não há tempo, escuta o eco de sua origem e reconhece a voz que lhe chama de volta à luz. Conhece, ó buscador, que a alma é o espelho do divino. Tudo o que ela reflete torna-se forma. Assim, a palavra pronunciada com fé e pureza move as forças invisíveis e dá corpo ao que antes era apenas pensamento. Pois a palavra é semente do poder criador, vibração sagrada que une mente e matéria. Nos tempos antigos, quando os portais estavam abertos e os homens falavam com os deuses, a palavra era fogo. Aquele que conhecia o som da criação podia mover montanhas, acalmar tempestades e curar os enfermos.
Mas quando os homens caíram na ignorância e usaram o verbo para o engano, o poder lhes foi velado, e o silêncio cobriu o dom da voz divina. A palavra é a força que liberta ou aprisiona. Cada som lançado no éter é uma onda que nunca morre, e o universo responde conforme a harmonia ou a dissonância que ela carrega. Por isso, guarda teus lábios como quem guarda um tesouro. Fala somente aquilo que edifica, pois cada palavra é uma semente plantada no jardim da eternidade. Aquele que fala com sabedoria cria mundos de luz. Aquele que fala com ira semeia tempestades em seu próprio caminho. E aquele que conhece o nome secreto do Espírito pode comandar as forças dos céus, pois o nome é a vibração pura, reflexo da essência divina. Em verdade vos digo, há sons que despertam os portais da alma e abrem o caminho da ascensão. Esses sons não são ouvidos pelos ouvidos da carne, mas pela consciência que vibra em harmonia com o todo. Aquele que medita no som interno da vida, o murmúrio eterno que flui no silêncio do ser, descobre o cântico das esferas e une-se ao coro do infinito. Nos tempos da antiga Atlântida, os mestres ensinavam que o homem é tríplice: corpo, mente e espírito. E o poder da palavra reside no ponto onde os três se unem. Quando a mente pensa com pureza, o coração sente com amor e a voz fala com verdade, o verbo se torna luz e o homem se torna criador. Sabei, pois, que o som é a ponte entre o visível e o invisível. Aquele que pronuncia palavras de luz edifica templos na eternidade. Aquele que profere engano destrói o próprio caminho. E aquele que permanece em silêncio diante do mistério é guardião da sabedoria. Não busques o poder pelo desejo de dominar, mas pela vontade de servir. Aquele que fala para iluminar será iluminado. Aquele que fala para exaltar-se cairá no próprio eco de suas palavras. Pois a lei é justa e retorna a cada um o que dele emanou. Quando a alma desperta e o verbo se purifica, o homem se torna instrumento da vontade divina. Cada palavra que pronuncia é bênção, cada gesto é luz, cada silêncio é oração. Então os mundos se inclinam diante da sua presença, pois ele fala com a voz do Espírito e age com a mão do Eterno. Recordai, ó filhos do amanhecer, que a alma é imortal e a palavra é seu poder. Usai-as com reverência, pois nelas reside o segredo da criação. Tudo o que é, foi primeiro pensamento e som. E aquele que domina o verbo domina o destino. Assim falo, Toto, o Atlante, aquele que guarda o conhecimento do fogo e da luz. Minhas palavras são chaves para os portais da alma e espelhos da verdade que não morre. Guardai-as no coração, medita nelas em silêncio e deixai que a vibração da vida vos revele quem sois. Pois dentro de cada um de vós dorme o poder do verbo vivo, a palavra que cria, cura e desperta. Quando o pronunciares com fé e amor, conhecerás o nome pelo qual foste chamado desde o princípio dos tempos. E nesse instante compreenderás que és parte do todo, e o todo habita em ti. Parte vê, os guardiões do véu e o reino interior da luz. Escutai, filhos da aurora, pois vos revelarei os segredos dos guardiões e das moradas ocultas da luz. Desde o princípio dos tempos, quando o Uno manifestou as formas e o Espírito se dividiu em infinitas chamas, foram estabelecidos os véus que separam os mundos. Esses véus são os limites da consciência, tecidos de vibração e pensamento, portas entre o visível e o invisível, entre o mortal e o eterno. Muitos são os que tentaram atravessá-lo sem preparo e pereceram nas sombras da própria ignorância. Pois cada véu é guardado por forças que testam a pureza do buscador. Somente o coração equilibrado entre amor e sabedoria pode suportar a presença dos guardiões da luz. Os guardiões são antigos como a criação. Não são homens nem deuses, mas consciências que habitam o limiar do tempo. Velam pelos mistérios da ascensão e concedem passagem apenas aos que conquistaram o domínio de si. Aquele que chega diante deles com medo é repelido, o que chega com orgulho é cegado, o que chega com humildade e fé é acolhido. Nos tempos da Atlântida, os iniciados aprendiam a reconhecer esses guardiões em sonho e visão. Eles se manifestavam como chamas vivas, olhos que tudo viam, colunas de luz sustentando o firmamento invisível. E aquele que recebia seu sinal sabia que o caminho interior estava pronto para ser revelado. Cada homem é um templo, e dentro de cada templo há portais que conduzem à eternidade. Mas sobre esses portais também há guardiões, e eles são os próprios pensamentos e desejos do homem. O que é impuro em ti torna-se sombra diante da luz,
e o que é puro se ergue como chave do despertar. Por isso, purifica tua mente, para que o véu se dissolva e o portal interno se abra. Quando o buscador entra no reino interior da luz, o mundo exterior perde sua força. Tudo o que antes era sólido se torna vibração, tudo o que era distante se torna presente. Ali não há tempo, pois o passado e o futuro são apenas reflexos de um mesmo instante. Aquele que alcança esse estado conhece a paz que não depende de nada e o silêncio que contém todos os sons. O reino interior é o coração do universo. É o centro de onde emanam as leis, e para onde retornam todas as criações. Aquele que penetra esse centro percebe a unidade de todas as coisas e compreende que o bem e o mal são apenas faces da mesma lição. Pois a sombra existe para revelar a luz, e o sofrimento para despertar a compaixão. Nos planos ocultos, os guardiões observam os filhos dos homens e registram seus passos. Nada escapa à sua visão, pois eles são olhos do todo. Não julgam, apenas equilibram, guiando cada alma de acordo com o peso de suas próprias ações. Aquele que semeia luz caminha livre, o que semeia trevas, retorna até que aprenda. O reino interior não pode ser tomado, apenas merecido. Não se entra nele com poder, mas com entrega. Quando o homem cessa de lutar contra a vida e começa a servir à luz, o véu se abre por si mesmo. E os guardiões o reconhecem como irmão da eternidade. Então a alma é envolta em claridade, e o buscador contempla a fonte da vida, onde todas as formas dormem como sonhos na mente de Deus. Ele vê o fio dourado que liga os mundos, sente o pulsar do espírito em cada átomo e ouve o som silencioso que sustenta as estrelas. Nada mais teme, pois compreende que a morte é passagem e a dor é apenas transição. Aquele que alcança o reino interior torna-se luz viva, espelho do divino. Caminha entre os homens, mas não é mais do mundo. Suas palavras curam, sua presença transforma, e onde ele vai, as sombras recuam. Pois ele se tornou um com a fonte, e a fonte fala por meio dele. Sabei, ó filhos da terra, que esse reino não está longe nem escondido. Ele habita em vosso peito, atrás do véu da mente. Cada respiração é uma porta, cada pensamento é um passo. Quando aprenderdes a respirar com o coração e pensar com a alma, vereis que o caminho sempre esteve dentro de vós. Assim falo, Toto, o Atlante, guardião das tábuas e servo do sol eterno. Minhas palavras são lâmpadas no caminho dos que despertam, e espadas de luz contra a ignorância. Guardai-as em silêncio, meditai nelas com reverência e deixai que o Espírito vos conduza através dos portais. Pois aquele que conhece os guardiões conhece a si mesmo, e aquele que atravessa o véu desperta para a glória do reino interior, onde a luz é infinita e o amor é a única lei. Parte 6. O retorno à fonte e a promessa da eternidade. Escutai pela última vez, ó filhos do amanhecer. Pois agora revelo o mistério do retorno, o caminho que conduz todas as almas de volta à casa do Pai. Desde o princípio, quando a chama do Espírito se dividiu em incontáveis centelhas, cada alma foi enviada aos mundos para aprender a arte da criação e o poder do amor. Em cada existência, a consciência desceu em formas e experiências, tecendo sua jornada através da luz e da sombra, até compreender que tudo é uno, e que o uno é tudo. A fonte não exige sacrifício, mas lembrança. Pois aquele que recorda sua origem retorna, e aquele que retorna se torna parte viva da eternidade. O caminho de volta é o mesmo caminho de ida, mas agora o viajante caminha desperto, sabendo que cada passo é conduzido pela sabedoria do Espírito. Aquele que se conhece, conhece o universo, e aquele que conhece o universo reencontra o Criador. Pois a morada do divino não está no céu nem nas estrelas, mas no centro do ser, onde o silêncio repousa em paz imutável. No instante em que a alma reconhece sua unidade com o todo, todas as fronteiras caem, todos os véus se desfazem. O tempo se curva diante dela e o espaço se dissolve. Nada resta senão a pura presença, a consciência eterna que contempla a si mesma em amor. Assim é o retorno à fonte. Não um fim, mas um despertar. A alma não deixa o mundo, apenas o vê com novos olhos. O que antes era fragmento torna-se totalidade. O que antes era dor revela-se aprendizado. E o que antes era busca transforma-se em gratidão. No grande silêncio da eternidade,
As almas que despertaram cantam juntas o hino da criação. Suas vozes são luz, suas formas são pensamento. Elas criam mundos de beleza e guardam os que ainda dormem. Assim o ciclo se renova, e a vida continua. Pois o espírito é infinito e jamais se apaga. Lembra-te, ó homem, de que não estás separado. Em ti habita o mesmo poder que move os sóis e sustenta os mares. És filho da luz, portador do fogo divino, viajante das estrelas. Quando te esqueces disso, sofres. Quando recordas, acendes. Não temas a morte, pois ela é apenas o descanso do corpo cansado. A alma repousa, renova-se e retorna com nova veste, até que a lição da unidade seja completamente aprendida. Então não há mais nascer nem morrer. Apenas existir na plenitude da luz eterna. Os mestres que caminharam antes de ti observam de longe, sorrindo, pois conhecem o destino de todos os seres. Eles aguardam tua chegada ao portal da eternidade, onde nenhuma sombra pode entrar, e onde o amor é a única vibração que permanece. Quando cruzares esse portal, verás que jamais deixaste a fonte, pois ela sempre esteve contigo. Em cada lágrima, em cada sorriso, em cada sopro de vida. E compreenderás que o universo inteiro é o corpo vivo do Criador, e que cada alma é um pensamento divino que não pode morrer. Então erguerás teus olhos de luz, e dirás com voz que ecoa entre as estrelas: Eu sou o que sou. Eu sou a luz que vive em tudo. Eu sou o amor que jamais se extingue. E no brilho dessa lembrança, o espírito sorrirá, pois a jornada estará completa, e o Uno terá se reconhecido em ti. Assim falo, Tótl, o Atlante, guardião das tábuas, servo do Eterno, testemunha da ascensão e do retorno. Minhas palavras foram lançadas ao vento dos séculos, para que aqueles que têm olhos vejam e os que têm ouvidos ouçam. Guardai-as no coração e vivei em verdade, pois dentro de vós habita o mesmo sol que ilumina os mundos. E quando vossa luz se unir à luz maior, as tábuas de esmeralda brilharão novamente, não em pedra, mas em espírito, gravadas no coração de cada ser desperto. Então o tempo cessará, a terra será envolta em claridade, e o homem, lembrando-se de sua origem divina, erguerá a voz e dirá: A luz é eterna, o amor é o caminho, e Deus é tudo em todos. Quando a voz do silêncio se elevou sobre o abismo e o sopro da criação moveu-se pela vastidão, o espírito tomou forma naquilo que é e sempre será. A mente do todo estendeu-se como ondas de luz, gerando as esferas e os mundos, e cada centelha de consciência foi lançada na dança do tempo para aprender o segredo da eternidade. Eis o mistério que poucos compreendem: o que está acima é como o que está abaixo, e o que está dentro é como o que está fora. O homem é reflexo do cosmos, e o cosmos é o espelho do homem. Quando o coração do homem vibra em harmonia com o universo, ele se torna o criador de sua própria realidade. O ignorante busca fora o que o sábio encontra dentro, pois o templo do Eterno não está nas montanhas nem nos astros, mas no centro do ser. Ali, no silêncio profundo da alma, o homem encontra a chama que nunca se apaga, a luz que jamais cessa de brilhar. Os deuses que outrora caminharam entre os homens ainda vivem nas camadas sutis da criação. Eles observam, ensinam e esperam o momento em que cada alma compreenderá que é também um Deus em formação, um fragmento do todo em jornada para reconhecer-se como unidade. Aquele que desperta do sono da matéria torna-se guardião da sabedoria. Ele vê o invisível, compreende o incognoscível e caminha sem medo através dos véus da ilusão. Pois para ele a morte é apenas mudança, e o tempo é um espelho no qual o espírito contempla a si mesmo. Assim o Atlante falou aos filhos da luz: Guardai em vosso coração as palavras das tábuas, pois nelas está o poder de ascender acima do esquecimento. Buscai a verdade com humildade, e ela vos será revelada como a aurora sobre o mar. Não vos prendais às sombras do desejo, nem às correntes do medo. O que é vosso virá por lei divina, e o que não vos pertence retornará à corrente do universo. A alma livre nada possui, pois tudo é dela e ela é de tudo. Olha para o firmamento e contempla os caminhos dos astros, pois neles está o mesmo ritmo que pulsa em teu sangue. Aprende com as estrelas, que não lutam para brilhar, apenas são. Assim deve ser tu, luz natural, presença silenciosa, expressão pura do ser. A cada era,
Quando o homem se afasta da verdade, a terra geme e o céu se cobre de nuvens. Mas quando o coração humano volta-se novamente à sabedoria, o sol ressurge e o ciclo recomeça. Pois tudo é respiração divina, contração e expansão, vida e repouso, morte e renascimento. O destino do homem é tornar-se luz. E quando todos forem luz, não haverá mais noite. O mundo será corpo de fogo sagrado, e o amor será a linguagem única entre todas as criaturas. Então cessarão os reinos, as religiões e os nomes, e restará apenas o silêncio do uno, onde todas as vozes se tornam uma só canção. E Thoth selou suas palavras com o selo do Eterno. Gravou-as em matéria incorruptível, para que sobrevivessem às águas, ao fogo e ao esquecimento dos séculos. Disse ele: quando a humanidade estiver pronta, quando os corações voltarem a buscar a verdade e não o poder, as tábuas serão abertas novamente, e sua luz banhará a terra como um novo amanhecer. Pois este é o destino do homem, recordar-se. E este é o propósito de toda a vida, despertar. Tudo mais é sombra que passa, eco do sonho do espírito. Assim termina o cântico de Thoth, o Atlante, mestre da sabedoria antiga, filho da luz infinita. Suas palavras não são dele, mas do Eterno que fala através de todos os que ouvem com o coração. Quando leres estas linhas, fecha os olhos e sente o pulsar do universo em teu peito. Ouve o murmúrio das estrelas, o sopro da vida em cada átomo, e saberás que nunca estiveste só. Pois tu és parte do todo, e o todo vive em ti. A chama que ardeu nas tábuas agora arde em teu espírito. Cuida dela, alimenta-a com amor, verdade e silêncio. E quando teu tempo na terra se findar, caminharás entre os deuses, pois terás lembrado quem és. Aquele que compreende não teme. Aquele que ama não perece. Aquele que é luz jamais será esquecido. E assim, sobre o véu do tempo, ecoa a voz do Atlante. Eu deixei minhas palavras como ponte entre o homem e o infinito. Quem cruzar essa ponte verá o rosto de Deus em si mesmo. E o ciclo se cumprirá, como foi desde o princípio. Antes que o tempo existisse, antes que a forma se fizesse. A verdade é eterna. O espírito é imortal. E o amor é a lei que sustenta todos os mundos. Gratidão eterna a todos os que ouviram estas palavras com o coração desperto. Que a luz da sabedoria antiga encontre morada em cada alma que buscou compreender. Agradeço ao Divino Criador, fonte de toda a vida e de toda a verdade, pela inspiração que atravessa o tempo e toca nossos dias. Agradeço aos antigos mestres, aos guardiões invisíveis da sabedoria, que mantêm acesa a chama da lembrança e nos guiam com silêncio e amor. Agradeço a todos os que acreditam na força da luz, na pureza da palavra e na eternidade do Espírito. Cada um de vocês é parte dessa obra, pois ao ouvir, meditar e compartilhar, ajuda a espalhar o som sagrado da verdade pela terra. Que esta mensagem alcance corações que necessitam de paz. Que cure o que precisa ser curado, e reacenda em cada ser o desejo de retornar à luz. Agradeço também aos mensageiros da alma, que transformam palavras em som, e som em cura. Que suas vozes continuem a vibrar amor. Em cada canto do mundo, som suave de sino e luz se elevando. E por fim, agradeço a ti, ouvinte e buscador da verdade, por permitir que esta jornada ecoe em tua alma. Que a sabedoria de Thoth ilumine teu caminho. Que a paz te acompanhe. E que o amor divino seja tua eterna morada.